Boa noite, pessoal. Hoje a gente chega num assunto novo que é muito importante para quem vai gerenciar algo. Seja um engenheiro que vai gerenciar uma pequena empresa ou um engenheiro que vai trabalhar com pessoas ou um administrador que vai montar um processo como empreendedor. Então, na realidade, nós vamos ver sobre alguns conceitos de liderança que são fundamentais para a gestão de pessoas. Não existe gestão de pessoas sem o líder. O gestor, ele é basicamente um líder. É alguém que leva pessoas a fazerem coisas. Então vamos entender o que é a liderança como essência da gestão administrativa. Então vamos ver. Pessoal, o líder é alguém que comanda as pessoas, mas principalmente orienta, ajuda, ensina, mostra o caminho para que sua equipe atue sobre recursos da melhor maneira. Então, essa é a base. Vamos ver. Gerenciar é definir metas, prover recursos e cobrar resultados. Então, que recursos são esses? Recursos materiais, humanos e financeiros. Quando a gente gerencia um projeto, nós trabalhamos como administradores, então é uma arte dirigir e coordenar recursos humanos, materiais e financeiros durante todo o projeto. Vocês viram o ciclo de vida do projeto, todo um projeto. Então, a gente tem que atingir objetivos que são pré-determinados, em termos de tempo, em termos de custo, em termos de segurança, em termos de satisfação do cliente. Então, quando a gente trabalha na área de engenharia, o gerente deve desempenhar as atividades em todas as fases de comando para gerenciar e aumentar as suas responsabilidades profissional e empresarial. Então ele tem que ter interrelacionar as partes da empresa para fazer com que elas atinjam metas. O que é a liderança? Para o engenheiro civil em particular, a liderança são de grupos de trabalho na construção, na fiscalização ou de toda a empresa. Então toda a empresa depende desse conceito. Então nós vamos ver alguns conceitozinhos de liderança. A básica teoria dos recursos humanos nos fala da liderança. Então preste atenção. Peter Senge, que foi o diretor de uma empresa chamada SARS, é uma companhia aérea da Escandinávia, e ele ainda é vivo, mas se notabilizou como um dos grandes líderes, diz que a capacidade que as pessoas têm de serem líderes naturais é produto de uma vida inteira de esforço para desenvolver técnicas conceituais de comunicação, refletir sobre valores pessoais, alinhar o comportamento pessoal com esses valores, de aprender a ouvir e apreciar outras pessoas e suas ideias. É um dos conceitos mais bacanas que eu vejo de liderança, que tem a ver muito com o papel do líder. Bom, a liderança é um processo de influenciar atividades individuais e grupais no estabelecimento e atingimento de metas. Então a liderança tem um detalhe, ela procura pela melhor pergunta, do líder eficaz, mantém-se em movimento, cria boas soluções, encoraja a improvisação, aceita a inexperiência, é obcecado por se atualizar e canaliza as decisões. Isso é que a gente chama de líder eficaz. Bom, o que o líder necessita ter para ser eficaz? Ele necessita acompanhar o avanço tecnológico, ser mais humanista, ou seja, mais ligado às pessoas, melhorar a qualidade de vida dos outros, diversificar-se, aprofundar-se no conhecimento da sua área, então a gente tem que conhecer muito bem a área, aumentar a competitividade de negócios, integrar e cooperar, atuar com
rapidez, aprimorar a qualidade, focar no global e agir localmente, visualizar relações e humanizar o uso da tecnologia. Isso é que é o desafio de hoje. Vamos ver. Jack Welch foi um dos gerentes da GE e depois trabalhou em grandes empresas automobilísticas, inclusive da Ford, um dos CEOs da Ford, e ele era um grande líder. E ele costumava dizer que ele criou um modelo de liderança na administração de empresas, que ele dizia que liderar tinha como centro paixão pelaquilo que fazia. E que era com algumas bases, ênfase na energia, na energização das pessoas, na execução, e essa ênfase na energia, na energização e na execução, pela paixão, vinha pela paixão, gostar do que está fazendo. O indivíduo e a organização, ele desempenha papéis. Então nós temos papéis que representam o nosso comportamento no dia a dia. Esses papéis são feitos de qualidades e virtudes, ou são feitos que a gente chama de papel construtivo, o papel que eu represento com qualidade e com virtude, ou eu tenho um papel não construtivo, atitudes nocivas. Então imagine o seguinte: existem 3 categorias de papéis que o líder realiza diariamente. Um papel é interpessoal, entre pessoas. Outro papel é informacional, é passando informação. Outro é decisional, tomando decisões. No interpessoal, o líder age e interage com outras pessoas. No informacional, o líder usa e processa informação. E o líder usa a informação para tomar decisões. Bom, agora nós vamos pegar o ponto principal da liderança, que é o ponto que vocês vão ver que a filosofia se dedicou grande sobre o poder, a autoridade e a responsabilidade. Vamos entender a diferença disso. Poder é a habilidade de influenciar indivíduos, grupos, acontecimentos e decisões. Poder é isso. A gente poderia dar uma aula só de poder, ou tem cursos de poder, inclusive. Poder é muita coisa. Autoridade é o direito que a gente tem, em certo momento, de comandar pessoas visando ter resultados. É um direito de comandar. Responsabilidade é a obrigação. A partir do momento que se aceita uma determinada parcela de autoridade. Então, alguém chega para você e diz assim: vai lá e pega aquele pessoal e levanta aquela laje com eles. Você tem responsabilidade com eles. E você ganhou uma autoridade de comandar. Agora, e o poder? O poder você vai ter que conquistar. O poder vai ser conquistar, porque o poder é relativo. O poder terá que ser conquistado. Então preste bem atenção. Existem tipos de poder ligados à liderança. Um poder chamado legítimo. Ele é inerente ao cargo ou à função, engenheiro. Então vocês vão ver que assim que terminarem, quando entrar numa empresa, alguém vai se referir para você como engenheiro. Engenheiro. É a mesma coisa que o meu caso, por exemplo, que eu sou advogado também, além de administrador. Todo mundo que se refere a mim diz, doutor, porque é um poder que vem de um cargo ou de uma função que eu exerço. Se eu chego dentro do fórum, as pessoas vão me chamar de doutor. Se vocês chegarem numa obra, vão chamar você... Não, é o engenheiro. Engenheiro. O poder de recompensa é o reconhecimento por determinado comportamento ou meta atingida. É um poder que vem do reconhecimento da meta. O poder coercitivo é a autoridade que aplica punição para eliminar um comportamento. A gente nunca pode ter esse poder, hein? O poder de especialização é a força de influenciar derivada de talentos especiais. Então você tem um talento, você é bom numa coisa, e as pessoas prestam atenção em você e seguem você por causa do teu poder.
Poder de referência é o carisma pessoal. Ele é decorrente do caráter, da legitimidade, do conhecimento que uma pessoa tem. E o poder de informação. Quando eu tenho dados estratégicos de informação, eu posso liderar numa situação crítica, processos decisórios. Bom, as abordagens de liderança. A abordagem das características ou traços centrado na figura do líder centra na peculiaridade dos líderes. Existem dois tipos basicamente de líderes que estão em lados opostos. Um é o líder autocrático. Ele é um líder que é autocrático. Então ele manda nas tarefas. Outro é um democrático, que está ligado nas relações interpessoais. Ele consegue liderar de forma democrática. Essa abordagem nos dá uma série de ideias entre essas duas abordagens. A número 1, o uso aqui vocês têm, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar mostrar para vocês para que a gente veja esse quadro com bastante tranquilidade. Olhe, o uso da autoridade pelo líder vai até aqui. Vocês podem ver que esse quadro é... Opa, desculpa. O uso da autoridade pelo líder. Esse quadro é assim. O uso área de liberdade dos membros. Aumenta no 7, diminui no 1. Então eu tenho, o líder comunica sua decisão ao grupo. 1. Ele tem uma autoridade total, comunicando a decisão. O líder vende sua decisão antes de obter a associação. Já diminui o nível de autoridade e ele deu uma liberdade para o grupo. O líder testa a decisão ouvindo. O líder consulta os membros. Aqui está o líder democrático, que tem parte da autoridade dele, ele dá para os membros para consultar. O líder consulta sobre alternativas. Já tem mais, quem dá as alternativas é o grupo. O líder só acata. O líder define os limites e o grupo decide. Ele define os limites, o grupo decide. E os membros e o líder decidem em conjunto. O líder faz parte do grupo. Essa que é a abordagem da liderança, pessoal. Então vocês podem ver que ela segue esse ritmo. Bom, abordagem situacional. Outra abordagem da liderança é que está centrada no líder e os liderados. Ela está centrada na situação do líder, como ele está. E a abordagem de liderança conectiva. São líderes de líderes, são o próprio cenário que dentro quando eu tenho uma fusão, uma aliança estratégica, algo que eu tenha que fazer, eu negociando, a minha empresa negociando com outra empresa, é chamado líderes de líderes. Eu tenho que negociar com uma outra empresa, então tem outro líder lá junto comigo, temos que nos unir para algo. Existem grupos atípicos de liderança, que são nas situações de líderes que lideram liderados, mas eles estão em teletrabalho, ou células de trabalho temporário. Bom, ainda existem as estruturas matriciais, que é um tipo de estrutura que tem dois chefes, o trabalho é dividido entre dois comandos, e processos terceirizados, quarteirizados, que eu fiscalizo alguém que eu não sou o chefe dele. Apenas ele trabalha aqui na minha empresa como terceirizado. Então são processos ainda de lideranças. Qual habilidade é requerida para o líder? Primeiro, abertura. Propor ao invés de impor as coisas. Atenção, saber ouvir. A maior capacidade de liderança que tem é saber ouvir o subordinado. Coaching, treinar continuamente. Humildade, bom humor, integrar-se com os funcionários, intuição, inspirar, educar, o mentoring, inspirar, educar, orientar, versatilidade, visão do todo. Essas são as habilidades que a gente fala modernamente que se requerem das pessoas, dos liderados, dos líderes.
Existem algumas mudanças no papel do líder no mundo atual. O líder não apenas supervisiona, mas atualmente ele tem que realizar também. Ele organiza a comunidade em vez de hierarquia. Ele não impõe planos e métodos, ele procura entender. Ele recruta e retém trabalhadores ao invés de contratar e demitir pessoas. Ele prioriza a habilidade cognitiva, mais mental do que manual. Ele avalia as pessoas com base no conhecimento. Ele valoriza a cultura dos liderados. E ele não mais apoia a burocracia, ele elimina a burocracia. Ele tenta eliminar para poder trabalhar mais perto das pessoas. E o comportamento inovador? O líder precisa ter competência para liderar com os transgressores, aceitar os riscos, negociar, possuir senso crítico, possuir uma capacidade de conviver com ambiguidades. Isso é importante. O líder, o obstáculo que o líder tem para a inovação. Primeiro obstáculo, não ter conhecimento para o trabalho. Então é importante a gente estudar sempre para ter conhecimento do que está fazendo. Segundo obstáculo, pouca experiência. Vocês vão ver que a liderança vai sendo aprendida aos poucos. Quanto mais experiência, mais liderança. Ter o hábito de pensar em regras pré-estabelecidas. Então ele tem que estar aberto para não pré-julgar regras pré-estabelecidas. Ter uma atitude pessimista. Não cultivar o hábito de pensar e preferir soluções prontas. Então ele achar que tem uma solução mágica para alguma coisa resolver algo. Quando tem que pensar sobre algo, tem que negociar, tem que conversar com os liderados para resolver o problema. Ter critérios de julgamento conservadores. E também buscar recompensas sempre financeiras. Só pensar em dinheiro, não pensar nas pessoas. Então é isso, pessoal.